Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estejam do outro lado nos assistindo neste momento. Eu sou aqui o pastor Adilson, do qual vos falo, né? Eu peço, antes de mais nada, que os irmãos dêem um like no vídeo, que os irmãos se inscrevam em nosso canal e possa, sim, criar um grande trabalho, uma grande realização para o nosso Deus. Amém? Nós vamos ler aqui Isaías 4. Isaías capítulo 4. Vamos ver o que Deus nos reserva nesta noite. Isaías capítulo 4. As 7 mulheres que naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do nosso vestido. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será aquele que ficar em Sião, que permanecer em Jerusalém, será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lava a imundície das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça, com o espírito de ardor, e criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações, uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo clamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para que a sombra contra o calor de dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Amém? É uma palavra do profeta Isaías, né? É uma palavra que ele está profetizando o que ocorrerá, né? O que ocorrerá quando o Senhor chegar. Porque o profeta Isaías, ele veio muitos anos antes de Jesus. Muitos anos, talvez aí cerca de mais de 600 anos. Eu não sei exatamente a quantidade de anos, mas é mais ou menos por isso, talvez uns 800, não sei, né? E o profeta Isaías, ele foi um profeta messiânico. Ele foi um profeta que realmente falou do trabalho de Deus, porque até então, naquela época, as pessoas estavam todos sem destino, não sabia o que fazia, enfim, a corrupção estava generalizada, os problemas estavam latentes, enfim, as coisas estavam de mal para pior. Então o profeta Isaías, ele vem profetizar. Então ele vai dizer que naquela época as mulheres, né, lançarão mão de um homem, dizendo que nós vamos comer do nosso pão, né? Nós vamos comer do nosso pão, então somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome, né? O nosso opróbrio. Ou seja, essas mulheres, essas pessoas não querem mais sentir vergonha, não querem mais passar por esse tamanho desprezo, essa tamanha situação indelicada, elas não querem passar. Então quando Jesus vier, né? Então ele está falando, quando Jesus vier, então vai acontecer o quê? Vai acontecer um grande renovo, uma grande transformação naquele lugar, né? Então será um momento de grande alegria, porque as pessoas pela primeira vez na história, né? Então vão ter o desejo de poder se salvar,
Porque até então, na época do Velho Testamento, as pessoas não poderiam se salvar. Não tinham um salvador para tirar o pecado do ser humano. Mas no momento que chegasse o Salvador, né? Então o homem então perderia o seu pecado. Então aqui está dizendo, aqueles que conseguir ficar em Jerusalém, porque a gente sabe muito bem que depois que Jesus veio e não foi aceito, o que aconteceu? Muitos anos depois, Jerusalém foi destruída. Jerusalém acabou Jerusalém. E aquele povo que ali habitava, eles foram dispersados. Muitos, milhares foram mortos, né? E muitos povoaram a terra, foram para vários lugares da terra, da Europa, da Ásia, enfim. Então aquele povo teria chance. Então ele está dizendo aqui que a pessoa que conseguisse ficar ali era um santo, porque ninguém conseguia mais ficar ali, porque eles eram mortos pelo Império Romano. O Império Romano, sob o comando do general Tito, né, destruiu Jerusalém, colocou fogo em Jerusalém, matou milhões de judeus em Jerusalém. Então aqueles que ficassem ali seria um santo, porque não seria fácil, né? Então, porque Jesus, ele veio tirar o que? A imundície. Quando ele fala imundície, é o que? É o pecado, porque o homem estava contaminado com o pecado. Até então, de tanto tempo que se passou, que passou desde a época de Abraão até a época de Jesus, as pessoas não foram, sabe? Porque Deus está fazendo o quê? Uma preparação. Deus estava fazendo uma preparação para aquele povo, né? Para que quando o Messias chegasse, pudesse salvar, tirasse aquele pecado, limpasse o sangue, né? Ali de Jerusalém, tirasse aquela vergonha, né? Opróbrio, né? Opróbrio, né? É uma palavra difícil, né? Então seria mais ou menos dessa forma. Então ele tiraria ali aquela situação, faria o que? Uma limpeza naquele povo. Mas isso não aconteceu completamente com o povo judeu, porque o povo judeu não aceitou Jesus. Então Jesus, ele teve que fazer com outro povo, que no caso foi o povo gentil, que depois foi denominado de povo que seguia Jesus, né? Que depois foi colocado como povo cristão. Então que durante a história tomou, né? Povoou a Europa, a Ásia, enfim, todos os lugares, né? Com esse novo pensamento. Já não era mais o pensamento judaico, né, do Velho Testamento, mas era um pensamento cristão, baseado na salvação, baseado na ressurreição de Jesus Cristo, que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, onde todos aqueles apóstolos vieram e trabalharam, falaram de Jesus, testemunharam de Jesus e tomou conta lá de Roma, de Corinto, de Gálatas, de Efésio, da Grécia, enfim, de todos os lugares, de Tessalonicenses, né? Todos esses lugares, principalmente depois Paulo, né? Que foi um grande arauto do cristianismo, né? Onde fez realmente um trabalho muito grande, né? Então Jesus, né, veio para realmente redimir, tirar o pecado do ser humano, mas Jesus, ele não foi aceito na sua época, e por isso então houve essa reversão, né?
ali na Palestina, ali em Jerusalém, né, para poder fazer com que aquelas pessoas entendessem sobre Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele queria unir aquele povo, né, que era o povo judeu, com esse novo pensamento, mas isso não aconteceu, pelo contrário. Então aquele povo começou a fazer o quê? A perseguir os cristãos. Então foram anos e anos de quê? De perseguição, tanto que a maioria daqueles apóstolos de Jesus, todos eles foram mortos, de mortes brutais, coisas ruins, né? Pedro, por exemplo, foi até crucificado de cabeça para baixo, assim diz a lenda, né? A história, certo? Então, Deus, ele queria guiar aquele povo para a luz do Evangelho. Mas isso não aconteceu. Então, de certa forma, Isaías, ele está falando isto para aquele povo. Para quando o Messias, o Filho de Deus, viesse sobre a terra, então iria acontecer algo assim, né? Que seria um grande esplendor, haveria uma nuvem, né? Mas muitas coisas realmente não aconteceram, porque o povo não aceitou, certo? E hoje nós vivemos um cristianismo sobre a terra, um cristianismo que está, de certa forma, agindo que nem aquele povo daquela época. Eles falam muito pela boca, mas tem pouca prática, né? A boca está cheia, mas o coração está vazio, né? Então, eles não estão entendendo o trabalhar de Deus. Muitos estão adulterando o trabalho de Deus em muitos lugares. Mas o momento está aí. Nós estamos vivendo esse período que é o período da apostasia sobre a terra, o esfriamento da fé, o período da graça que está terminando sobre a terra, que é o que está acontecendo. Então, irmãos, vamos nos ater à palavra de Deus, a palavra que Deus quer nos revelar. Deus, ele quer redimir as pessoas para que os cristãos não venham agir que nem aquele povo daquela época. Porque como que vai se salvar assim? Difícil, né? Difícil. Se a pessoa realmente não agir adequadamente, com obediência às escrituras, não fazer a coisa adequadamente, de acordo com a vontade de Deus, vai ser difícil a salvação deste mundo. Então é necessário que as pessoas se atenham ao trabalho de Jesus Cristo. Comece a entender, né? Comece a entender que a pessoa tem que crer em Jesus e tem que ser batizado para que possa ver o reino de Deus. A Bíblia diz que ninguém verá o reino de Deus se não for por Jesus Cristo. Não adianta colocar outro nome, outra coisa, não adianta. É através de Jesus Cristo. É assim que diz. É através de Jesus Cristo. Em Marcos 16 está dizendo: quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê e não for batizado será condenado. É isso que nós queremos para as nossas vidas, serem condenados. E a Bíblia diz, é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia está falando, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê e não for batizado será condenado. E a Bíblia também diz que tudo que ligares aqui será ligado lá, tudo que for desligado aqui será desligado lá. Se a pessoa não for batizada, não crê em Jesus, não for batizado, ele está indo para onde? Para o desligamento. Essa que é a realidade.
É isso que nós queremos para a nossa vida, para a minha e para a de vocês? Claro que não. Então vamos procurar nos sensibilizarmos a essa questão tão importante e tão significativa. Fique com esta palavra, que Deus possa abençoar a cada um dos nossos irmãos. Amém? Fique na paz. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal e dê um like.